Fala galera, tudo bem? Se tem uma coisa que a gente aprendeu nesses longos anos de relacionamento é que pequenas mudanças no nosso dia a dia fazem muita diferença na nossa vida. Exatamente. E hoje a gente vai compartilhar com vocês 5 hábitos que a gente adaptou ao longo dos 10 anos de relacionamento que a gente tem e que melhoraram a saúde financeira, o nosso tempo de qualidade, a organização da casa. Então hoje a gente vai compartilhar isso com vocês. Uma coisa que a gente percebe, nesses muitos anos de relacionamento é que tudo é feito de altos e baixos, A gente precisa conhecer muito bem a outra pessoa e a outra pessoa também precisa nos conhecer muito bem para a gente ajustar algumas coisas, E foi o que a gente fez ao longo desses anos. A gente está sempre conversando muito sobre tudo e a gente percebe, Alguns casais, às vezes, que a gente conhece, alguns casais da internet, famosos, às vezes tem alguns atritos por coisas bestas, Por coisas que é muito fácil ajustar ali no dia a dia. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E o primeiro ponto que a gente melhorou muito, ao longo dos anos foi a questão de tempo de qualidade, De fazer coisas que os dois gostam. A gente encontrou canais no YouTube que os dois gostam de assistir, a gente encontrou um tipo de série que os dois gostam de assistir também, coisas que a gente gosta de fazer juntos, como cozinhar, a gente adora cozinhar juntos também. Então, tempo de qualidade acho que foi primordial, Foi algo que a gente conseguiu ir ajustando ao longo dos anos. Exatamente, eu acho que a Tainara falando essa questão de relacionamento, trazendo muito pra nós, assim, A gente sabe o quão difícil é ter um relacionamento. Eu acho que principalmente hoje em dia com rede social é bem mais complicado. Então, assim, ao longo do tempo a gente veio adaptando algumas coisas que a gente já fazia, algumas formas da gente se conectar mesmo, para que a gente conseguisse ajustar e ficasse algo mais confortável para o nosso dia a dia, Acho que algumas coisas que facilitam muito o nosso relacionamento é a gente ter essa questão de ter nosso tempo de qualidade, Então, a gente sempre procura coisas que a gente possa tentar fazer junto, e principalmente que os dois gostem de fazer, Acho que talvez o principal, assim, é a questão de conteúdos que a gente gosta de assistir, de pessoas que a gente gosta de assistir. Então, nesse tempo, pra gente, é algo que virou tão comum do nosso dia a dia, que tem coisas que eu já nem consigo mais, por exemplo, assistir sozinho, porque já não tem tanta graça, Então, acho que isso é muito legal, a gente conseguir parar um tempo ali, nós dois, e conseguir fazer alguma coisa que os dois realmente gostam de fazer, Isso ajuda muito no dia a dia, E ele falando disso, me veio na cabeça também a questão do tempo de qualidade, a gente curtir pequenos momentos, fazer de coisas simples um grande evento, Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito legal, vamos fazer alguma coisa que a gente gosta junto, vamos fazer um prato que a gente gosta muito, Vamos comprar um vinho, alguma coisa assim, e fazer de coisas simples um grande evento pra gente, E assim a gente consegue aproveitar muito bem esse tempo. Exatamente. Uma das coisas que a gente vê que a galera costuma ter muita dificuldade, pelo menos pra gente, assim, algo mais tranquilo, é a questão de planejamento financeiro, já falei 1 milhão de vezes aí no canal que eu sou contador. Então essa base teórica me ajuda muito nessas questões, principalmente assim, de ter um conhecimento técnico um pouco mais tranquilo nessas questões, Então, desde quando a gente se relacionava, mesmo quando a gente já namorava, a gente já tinha muita a clareza das nossas condições financeiras e a condição financeira individual de cada um, para que a gente pudesse saber realmente o que a gente poderia fazer. Porque às vezes o que a gente vê que a galera tem um pouco de dificuldade é que, por exemplo, se o sonho da Tainara for fazer algo muito grandioso, que talvez a nossa condição financeira não seja possível, isso às vezes vai não deixar ela tão feliz quanto ela poderia, mas simplesmente pelo fato da gente não ter clareza. Então, às vezes, a pessoa se esforça muito para poder fazer alguma coisa que ela realmente não tem condição de fazer, sendo que ela poderia fazer outra coisa e se divertir da mesma forma, só que ela se expõe a isso, Às vezes fazer o que não pode só para tentar realizar o sonho um do outro, sendo que se fosse clara essa questão financeira, seria muito mais fácil de lidar no dia a dia, Exatamente. A gente foi se ajustando também nessa parte, Entendeu que até onde o nosso pé alcança, organizar realmente ali o quanto a gente ganha, o quanto que dá para gastar, o quanto que dá para a gente guardar, o quanto que a gente pode guardar para lazer, que também é muito importante. Então foi coisa que um foi entendendo o outro, Um foi entendendo as nossas raízes realmente, Eu vim de uma família, ele veio de outro, e a gente foi entendendo tudo isso para montar realmente ali o nosso plano financeiro.
né? E o Thiago, como ele já falou, ele é contador, então ele sempre esteve muito à frente disso, mas isso é muito importante que tenha a participação dos dois, né? Que os dois entendam realmente o quanto tá gastando, que os dois entendam realmente o que é importante, o que dá para esperar. Então isso a gente foi sempre ajustando e melhorando ao longo dos anos e hoje tá bem mais tranquilo essa questão, que para mim, por exemplo, era uma parte mais chata, mas também preciso entender que é uma parte importante, né? Que a gente precisa ajustar, ir alinhando. E de coisas simples, assim, do dia a dia, dessa questão financeira, acho que facilita muito. Tem gente que tá junto e não tem nem a real noção de quanto o parceiro ou a parceira ganha, por exemplo. E isso atrapalha muito, porque às vezes você tem uma falsa impressão que a pessoa está numa condição financeira X e ela está numa condição financeira Y. Às vezes você acha que a sua parceira está na condição financeira Y, só que esse mês ela está na condição financeira X. Então, depois que a gente começou a morar junto, mas desde quando a gente era namorado, a gente tinha muito claro isso na nossa mente, de forma muito clara, assim, de diálogo mesmo, de saber o quanto a gente poderia gastar naquele mês, o que a gente poderia fazer, se tem algum mês que a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo, porque não tem como a gente fazer isso. E é o que eu sempre falo aqui em casa, a gente sempre fala que a gente é adulto, né? Então, criança que vai fazer birra, criança que pode falar que não dá, mas adulto resolve e a gente tem que resolver. Então, é algo simples, às vezes só o fato de vocês saberem o que cada um ganha, e principalmente anotar essas informações, né? Eu falo, às vezes, eu mesmo que sou uma pessoa mais controlada, às vezes a gente vai colocar no papel ali e ver o quanto de dinheiro a gente gasta com bobeira, e isso atrapalha alguns planos maiores que a gente tem no futuro. Então, pelo menos uma vez ao mês ali, a cada 15 dias a gente senta. Infelizmente não é a parte mais legal do mundo, mas a gente tem que ter isso claro e que a gente possa entender que a parte financeira ela vai vir para ajudar o relacionamento, mas ela nunca vai ser a parte principal, ela vai ser só um complemento. Então, a gente vai continuar junto, independente da condição financeira que esteja, mas que a gente possa ter uma condição financeira mais estabelecida, mais tranquila, para que a gente consiga levar uma vida mais leve, né? Inclusive, essa parte financeira, ela é muito importante para a gente sonhar, né? Um exemplo é que a gente fez uma viagem exatamente 1 ano atrás e era, assim, um sonho ir para Gramado. A gente tinha casado fazia quase 2 anos, né? E Sim. A gente não teve a oportunidade de fazer uma viagem, de ter a lua de mel. Então isso sempre ficou assim na cabeça, mas a gente sempre pensava, não dá, é muito caro, não é pra gente. E quando a gente sente e organiza algumas coisas que são importantes, quando a gente faz ali uma lista de prioridades, a gente vê que algumas coisas dá pra fazer sim, que realmente tá ao nosso alcance, né? Como, por exemplo, a viagem era uma coisa inatingível e, na verdade, a gente conseguiu, foi super tranquilo, a gente ajustou algumas coisas que dava pra ajustar e deu certo. Então, alinhando essa questão financeira, né, os dois ali, o casal tá unido nessa parte, ajuda muito aos dois sonharem juntos também. Então, galera, anotem o que vocês gastem, facilita muito a vida. Eu falo, eu não sei quando. Eu falei, cara, só escreve, coloca no papel que você vai ter real noção de como é que tá, de como que vai ser o próximo mês, como vai ser daqui 2 meses, porque isso facilita muito, né? Não é nada pra ninguém ficar desesperado quando fala, nossa, não sei o que eu vou fazer mês que vem, não é esse sentido, mas é só você conseguir se planejar, e isso ajuda muito no relacionamento. Uma coisa que a gente percebeu... Ai, Corinthians. E mais uma coisa que a gente tem percebido, né, nesses últimos meses pra cá, foi que a gente começou a praticar exercício físico, né, a gente tá com a meta aí de correr 5 quilômetros, então todo dia a gente tá treinando um pouco, né, a gente começou ali caminhando devagarzinho, depois foi aumentando o ritmo, e agora a gente já tá correndo um pouco mais. E a gente tem percebido o quanto isso traz um bem-estar físico para mim, Tainara, para o Thiago, e o quanto isso também traz um reflexo positivo para o relacionamento, né? Porque, querendo ou não, é algo que exige, né, da gente ali pessoalmente, exige do corpo, exige um esforço físico. E quando a gente coloca isso em prática, né? Por exemplo, quando a gente vai caminhar, é um tempo que a gente, mais um tempo que a gente tem para a gente conversar bastante, para a gente falar sobre coisas, às vezes, do dia a dia ali, que aconteceu durante o dia, né? Por exemplo, a gente faz essa corrida no final da tarde, né? Ali no comecinho da noite. Então, é um tempo que a gente tem de conversar sobre tudo que aconteceu no dia, da gente se esforçar ali fisicamente. Então, o nosso corpo vai absorvendo isso e traz um bem-estar, e isso reflete muito no relacionamento, né? A gente tem percebido isso. Sim. E, assim, pra gente tá sendo muito bacana, assim, de conseguir fazer isso. A gente sempre tentou, né? Mas a gente, acho que talvez seja
a fase que a gente esteja mais regrado nessa questão. A gente sempre gostou de rotina, né? Eu, pelo menos, sempre gostei de rotina, de saber, assim, o que eu posso fazer, o que dá para fazer ou não. E então, ter esse comprometimento de todos os dias tentar fazer algo é muito legal, tanto para o bem individual, igual a Tainara falou, mas principalmente para nós como casal. A gente conseguir praticar essa atividade física ali todos os dias, né? Conseguir liberar a endorfina no corpo, aquela sensação de satisfação mesmo, de algo realizado. E principalmente o que a gente está gostando muito é de conseguir vislumbrar algo maior, né? Então, quando a gente corre, a gente fica pensando, nossa, fiz 1 km, daqui 2 semanas quero estar fazendo 2, depois quero fazer 3, depois eu quero fazer isso de manhã e de tarde, às vezes eu quero fazer uma corrida que vai ter na minha cidade. Então, isso é muito legal. A gente vai criando hábitos e vai criando planos, né? E isso vai trazendo a gente mais para próximo. Né? Exatamente. E além de tudo, né? O principal de tudo é que a gente quer envelhecer juntos e com saúde, né? Então, se os dois estiverem juntos cuidando da saúde, né? Cuidando ali do bem-estar físico e mental, a gente sabe que a gente vai evoluir por muito tempo juntos, né? Então, isso é muito importante e a gente tem percebido isso, né? No relacionamento. Muita diferença. Porque, assim, acho que um corpo saudável traz uma mente saudável também, né? Com certeza. Às vezes a gente tá tão bem de cabeça, mas não tá se sentindo bem fisicamente, ou às vezes a gente tá tão bem fisicamente e não tá se sentindo bem psicologicamente, né? Então acho que às vezes conseguir juntar esses mundos para que isso fique o mais alinhado possível é o melhor cenário. Então, pra gente funciona muito essa questão da atividade física. É um momento que a gente consegue, às vezes, esquecer de algumas coisas, porque a gente vai estar correndo, às vezes cada um vai estar no seu mundo ali, mesmo que seja por poucos minutos, mas isso faz muito bem pra gente, né? Então, ter esses planos, ter essas programações, ter essas possibilidades de crescimento, tanto físico como mental ali nesse momento, ajuda muito no relacionamento. Mais um ponto que às vezes a gente vê muita dificuldade, né? A gente até demorou um tempinho pra gente conseguir se adaptar nisso também, é a questão de divisão de tarefas do dia a dia, né? Hoje em dia a gente trabalha de casa, então isso aflorou muito mais, tem mais ou menos 1 ano que a gente tá trabalhando 100% de casa, e assim, as tarefas domésticas do dia a dia são muitas, né? Então, por mais que a gente não tenha filho ou algo nesse sentido, às vezes a gente tem muitas coisas pra gente fazer durante o dia, e conciliar com essa rotina de trabalho também às vezes atrapalha. Então, a gente vem se adaptando em relação a isso, né? A gente não tem uma divisão pré-estabelecida aqui do que exatamente o que cada um faz. Eu acho que, para ficar mais claro, acho que a Tainara costuma cuidar mais, pelo menos, das refeições ali. Eu não sou muito de cozinhar, mas o resto das atividades a gente costuma se dividir e ver principalmente assim o que está mais ocupado no dia, né? Exatamente. E tem coisas que, assim, cada um se sente mais confortável. Por exemplo, o Thiago gosta mais de lavar roupa e eu prefiro ficar na cozinha, né? Lavar a cozinha, lavar a louça. Então a gente precisa também entender o que cada um se sente mais confortável ali no dia a dia, né? E a gente vai se dividindo dessa forma. Como o Thiago falou, a gente trabalha no home office já tem mais ou menos 1 ano. Então tem dias que o Thiago tá muito ocupado e eu sei, né? Eu entendo que eu preciso cuidar mais da casa, né? Eu ficar mais nessa parte. E vice-versa, né? Tem dias que eu tô o dia todo no computador, principalmente em época de fechamento de campanha da nossa empresa. Então eu fico ali por muito tempo, por muitas horas. Então ele sabe que ele vai precisar fazer as outras coisas, né? Então a gente foi alinhando isso ao longo do tempo, né? Foi melhorando isso, sempre conversando se tá bom pra você, se tá bom desse jeito. A gente não tem exatamente uma divisão. Você vai lavar a louça, você vai fazer isso. Não, mas a gente foi entendendo o que é confortável pra cada um e foi se ajustando, né? E entender que tem que ser feito, né? Eu falo, às vezes a gente firula muito pra resolver uma coisa simples, mas às vezes só o simples fato de você falar que tá incomodado já resolve um problema que às vezes existe só na sua cabeça. Então, quando é algo que incomoda, de, por exemplo, sei lá, tô sobrecarregado disso, isso aqui tá me enchendo o saco, não tô gostando mais de fazer isso, é só falar, né? Acho que é só falar, a gente consegue se resolver de uma forma super tranquila. Às vezes, cara, não tô gostando mais de acordar tão cedo, vamos tentar acordar um pouco mais tarde, vamos tentar fazer isso depois do almoço, porque eu não gosto de fazer na parte da manhã. Então, acho que é coisas que no diálogo a gente consegue resolver, mas essa questão de tarefas é algo que a gente vai ter que fazer, né? Até comentou no começo do vídeo que quando a gente casa, querendo ou não, a gente junta não só as 2 pessoas, mas também os hábitos familiares que essas pessoas carregam. Então, a gente tem criações diferentes, obviamente, né? Então, tem a forma que eu fui criado com os meus pais e a Tainara tem a forma que ela foi criada com os pais dela. E isso leva em consideração muitos pontos.
E também um dos pontos que vai levar em consideração é essa questão de afazeres domésticos, né? Eu, como sou homem costuma ser um pouco mais privilegiado em relação a isso, então, às vezes no dia a dia, a gente acaba fazendo menos tarefas domésticas do que as mulheres, as meninas, e aí quando você casa, às vezes, se é um cara que nunca teve responsabilidade sobre isso, ele não vai sentir a obrigação de fazer nada. Isso atrapalha muito, né? Então, acho que às vezes a gente saber que a gente tem a nossa participação nisso, que a gente também precisa colaborar, principalmente nós que trabalhamos de casa, né? Às vezes a gente sabe que tem gente que uma pessoa trabalha, outra fica em casa, então a divisão pode ser um pouquinho diferente, mas para nós funciona dessa forma. Exatamente. E entender também que nem sempre vai estar tudo perfeito. Às vezes vai estar um dia que a gente está muito cansado, né? Extremamente cansado. Às vezes a gente trabalhou o dia todo, às vezes voltou de algum evento. E não precisa estar tudo 100% perfeito, né? Porque eu vejo muita gente, às vezes, brigando com o marido ou vice-versa, por conta de querer estar sempre tudo perfeito, tem que dormir com a louça lavada, e assim, graças a Deus, a gente não tem essa fixação por estar sempre tudo 100%. É a gente entender as nossas limitações e, repetindo o que eu já falei no começo, entender o que está confortável para cada um e manter o máximo que a gente conseguir, né? E é isso que a gente tem feito. Galera, uma coisa que a gente sempre faz junto, assim, desde que a gente começou a namorar, é sempre planejar tudo que a gente vai fazer, né? Mesmo que a gente acabou de iniciar um plano, né, alguma coisa que a gente planejou por muito tempo, a gente está sempre planejando o próximo passo, né? A gente está sempre conversando muito sobre tudo, né, sem esconder nada um do outro, sempre expondo nossos pensamentos um para o outro, né? E assim a gente consegue ajustar, né, o que cada um tem de expectativa para o futuro, o que cada um pensa sobre o futuro, e a gente consegue fazer isso, né, ajustar os próximos planos. E uma coisa que a gente percebeu também é que ajuda muito no nosso relacionamento é a questão de sonhar, né? Às vezes parece um negocinho meio clichê, mas acho que a partir do ponto que a gente costuma não perder um tempo, né, mas parar um tempo da nossa vida para poder pensar em algo que a gente gostaria muito de fazer, mesmo que seja algo muito distante da nossa realidade. Porque às vezes a gente alinha a expectativa ali e fala, não é exatamente o que a gente pensou em primeiro momento, mas para o segundo momento pode ser algo que a gente possa fazer. E a gente sempre fica muito alerta, assim, a possibilidades, né? Então, por mais que a gente esteja hoje fazendo o que a gente está fazendo, vivendo da forma que a gente está vivendo, a gente não fecha as portas para nada, né? Então, assim, planejar muito bem o que a gente tem para o futuro, principalmente sonhos grandes, né? Então, às vezes uma mudança de cidade, às vezes uma mudança de profissão, às vezes uma mudança na forma de tentar ganhar dinheiro. Enfim, a gente não costuma fechar as portas para nada e a gente é muito aberto à possibilidade de mudança. Então, a gente fica muito pensando sobre coisas que a gente pode fazer no futuro, tanto no futuro muito longe como no futuro muito próximo, né? E sempre de olho, porque às vezes, sei lá, às vezes a gente tá no Instagram, aí vê alguém, sei lá, fulano tá vivendo lá no Uruguai. Aí eu falo assim, nossa, será que é legal viver no Uruguai, né? Vou dar uma olhada sobre, às vezes dá uma vontade louca assim, você pesquisa, alinha alguma coisa e fala, por que não, né? Exatamente, a gente tá sempre, como o Thiago falou, não fechando as portas para nada, né? Esses dias mesmo eu tava pesquisando preço de passagem para outro país, não sei nem falar a língua, mas não custa a gente sonhar, não custa a gente pensar e planejar para um futuro, né? A gente tá sempre atento às oportunidades, atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor e entender que a gente é capaz de chegar onde a gente quiser, né? Então a gente está sempre sonhando e planejando juntos. Ajuda muito no relacionamento, ajuda muito porque eu acho que traz uma visão de otimismo assim pro dia a dia, de imaginar, se imaginar pensando, fazendo ou vivendo de alguma outra forma. E isso para a vida dois é muito bom, porque às vezes pode ficar algo muito monótono, né? De trabalhar, comer, tomar banho, dormir, trabalhar, comer, tomar banho e dormir. Então, às vezes, a gente pensar em novas possibilidades de curto, longo prazo, claro que sempre dentro de uma realidade, mas também pensando alto, né? Sonhando alto, porque a maioria das coisas depende muito do nosso esforço, das possibilidades que a gente vai ter. Então, às vezes, por que não sonhar tão grande ao ponto de falar assim, nossa, sei lá, vou viver fora do país daqui 2 anos, e por que não fazer isso, né? Porque deixar de viver essa possibilidade por, sei lá, alguma coisa que está dentro da sua mente. Então, às vezes, o simples fato da gente conseguir sonhar junto e planejar o porquê não fazer isso, deixa o dia mais alegre, né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de alguém, eu não lembro de quem, mas a pessoa falava assim que não existe super-humanos,
né? Então, se uma pessoa conseguiu fazer uma coisa muito grandiosa, você também consegue, né? Devagarzinho você descobrir as possibilidades, as formas de fazer, mas todo mundo consegue, né? Então, basta a gente sonhar e correr atrás disso. Exatamente. Tanto que até o nosso canal do YouTube é algo que a gente sei lá, 1 ano, 2 anos atrás a gente falava sobre, só que eu confesso que eu nunca fui um cara muito de aparecer em rede social. Lá no Instagram deve ter foto uns 2 anos atrás, depois do casamento acho que deve ter uma. Então eu nunca fui uma pessoa muito de aparecer em rede social, de falar em público, algo nesse sentido. Só que foi sempre algo que a gente consumiu muito. E aí aquele desejo foi ficando de tipo assim, por que não fazer? Será que é porque eu tenho vergonha? Será que é porque eu não gosto de me ver no vídeo? Será que é porque eu vou imaginar que alguém vai achar engraçada a forma como eu falo? E depois que a gente fez o primeiro vídeo, é algo tão natural que a gente fica às vezes no final de semana falando, nossa, qual vai ser o tema dessa semana, hein? Porque o nosso foco nunca foi ganhar o dinheiro. Nunca foi viver disso. Mas por que não viver se fosse uma possibilidade? Mas sempre foi tentar fazer e ver se é algo que a gente gosta. Então, se a gente gosta, a gente continua fazendo. E se um dia a gente não gostar mais, a gente só para, né? Exatamente. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Como a gente disse, pequenas mudanças nos hábitos diários de um casal mudam muito a vida deles. Agora a gente quer saber de vocês. Deixa aqui nos comentários quais das dicas que a gente deu vocês já testaram ou pretendem colocar em prática, né? E se esse vídeo foi bom, foi importante para você, já deixa o like, deixa o seu comentário e se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!